Doutor, eu sou mulher trans, eu quero harmonizar, eu quero fazer cirurgia de redesignação, mas eu penso em ter filhos no futuro. É possível? Fica até o fim que eu vou te contar se isso é possível ou não. Eu sou o Dr. Thiago Caetano, sou médico urologista, sou cirurgião especialista em redesignação sexual feminizante e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações para receber todas as novidades a respeito de cirurgia de redesignação e temas afins em urologia. Atualmente se fala muito em preservação de fertilidade nos pacientes trans. É um assunto bastante atual que antigamente era muito pouco discutido quando se ia fazer uma hormonização ou quando se ia propor algum tipo de cirurgia em afirmação de gênero e que hoje em dia se torna cada vez mais presente nos consultórios dos médicos que fazem esse tipo de tratamento. A questão de ter filhos é bastante legítima e muitos pacientes trans podem querer ter prole biológica, querer ter filhos com material genético próprio. E hoje em dia existem alguns recursos que permitem que isso aconteça, mesmo em vigência dos tratamentos em afirmação de gênero. Quando a gente fala em hormonização ou mesmo em cirurgia de redesignação, a gente fala em reduzir a fertilidade. Uma vez que o uso simples de hormônios, por exemplo, acaba alterando a dinâmica da produção de células reprodutivas no organismo. Por exemplo, uma mulher trans que tem os testículos, cujas células reprodutivas são os espermatozoides, quando ela começa a fazer hormonização, que é o uso de estrogênios, de bloqueadores de testosterona, isso afeta de forma negativa a produção desses espermatozoides. A contagem dos espermatozoides vai cair no sêmen dessa mulher. E isso pode afetar de forma negativa a sua fertilidade. E quando a gente fala de cirurgia de redesignação, essa cirurgia envolve a retirada das gônadas, que são os testículos, ou seja, resulta em infertilidade permanente. Atualmente existem dois métodos principais para a preservação de fertilidade em pacientes trans, sendo que um desses métodos é relativamente difundido nas clínicas e principalmente nos grandes centros, e outro ainda está em pesquisa. O primeiro método trata-se do congelamento de sêmen, no caso das mulheres trans, ou do congelamento de óvulos, no caso dos homens trans. As duas maneiras de preservar a fertilidade em pacientes trans são o congelamento dos gametas e o congelamento do próprio tecido da gônada. O que é isso? No caso das mulheres trans, por exemplo, o congelamento dos gametas seria o congelamento do próprio sêmen. O congelamento do sêmen é um método já difundido, um método já presente aí na prática clínica de grandes centros. Já o congelamento do tecido testicular é algo que ainda está em estudo e provavelmente deve apresentar resultados promissores aí nos próximos anos. Uma mulher, se desejar realizar o congelamento de sêmen, vai precisar parar a hormonização por algum tempo. A hormonização acaba afetando de forma negativa a produção dos espermatozoides, diminui muito a contagem e a qualidade desses espermatozoides no sêmen. Então, o momento ideal para realizar a coleta desse sêmen é justamente antes de começar a hormonização. E nos casos em que a hormonização está acontecendo de forma plena, muitas vezes a gente precisa cessar ela por algum tempo, lembrando que isso em algumas mulheres pode causar algum tipo de disforia, uma vez que algumas características como, por exemplo, frequência e intensidade de ereções podem voltar, mas é um preço a se pagar para se realizar essa coleta de sêmen com uma qualidade mais adequada. Esse é um assunto pouco falado, e você que é transgênero e pensa em realizar algum tipo de tratamento e afirmação de gênero, seja ele hormonal, seja ele cirúrgico, deve conversar a respeito com o seu médico. Existem atualmente opções para preservação de fertilidade, mesmo que isso seja uma ideia remota de ter um filho com material biológico, é algo interessante cogitar a possibilidade de realizar esse congelamento. Lembrando que esses tratamentos em preservação de fertilidade não são cobertos pelo sistema público de saúde, geralmente tem um custo alto e é necessária a realização de alguns exames para verificar a presença de infecções, alguns vírus no organismo, verificar a saúde geral, de maneira a coletar um sêmen com boa qualidade e com uma segurança maior. Você gostou de saber a respeito de preservação de fertilidade em pacientes trans? Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que eu trago aqui de novidade. Um abraço!